O conselho decidiu, o Marcos não queria, mas eles decidiram que o Marcos tem que dar um testemunho sobre isso. Então sentem rapidinho o testemunho. Lembram do Congresso Nacional lá na Canção Nova ano passado, em julho? Então tem esse trabalho de palco aqui, né? Aí chega alguém com um aviso, aí a Lúcia é minha irmã, Lúcia Volcan, ela que ajuda aqui, Lúcia Volcan Zolim, é a esposa do Zolim, do Márcio. Então, ela nos ajuda, ela que organizou esse vídeo que vocês viram no início, ela é jornalista da área de comunicação. Então, ela ficava assim, e a minha filha menor, na época tinha 3 anos, se chama Mariana, ela estava num momento quietinha, lá num canto, ali no palco, escrevendo, e ela vinha e trazia desenho para nós, e voltava, ficava intertida ali, com 3 anos, como a Aide falou, quer ficar perto, mas não quer ficar longe, então, ele não quer ficar também... assim, tem que ficar num cantinho e vinha, daqui a pouco trazia um desenho para nós. Só que quando a Lúcia estava no palco, ela chegou e entregou uma cartinha, assim, um papel com mais rabiscos, e disse assim para a Lúcia, né, responsável pela comunicação: esse aqui você entrega para o Papa. A Lúcia levou muito a sério aquilo que a Mariana disse para ela. Ela pegou, porque ela estava dando recado para todo mundo, né, de todo mundo, ela disse, então tá bem, eu vou guardar. E guardou, e disse assim, eu não sei como, disse para ela, mas eu vou fazer chegar isso às mãos do Papa. Bem, a surpresa foi o seguinte, nós tínhamos um encontro mundial acontecendo de formação de líderes em Roma. A Lúcia, junto com uma equipe de brasileiros, foram fazer esse curso. A Lúcia está fazendo teologia também, está fazendo um curso de mestrado, achou por bem passar um mês em Roma para se aperfeiçoar um pouco mais, e foi fazer esse curso de lideranças. Estava lá também a Beatriz como tradutora do inglês para o português, para os brasileiros poderem entender melhor, né? E em determinado momento, um dos secretários de Bento XVI foi fazer uma palestra, foi lá dar as boas-vindas e acolher aquele grupo. E a Lúcia disse, aqui está a minha oportunidade. Eu vou fazer isso chegar nas mãos do Papa. A Beatriz imediatamente fez uma carta em inglês, né, explicando que aquele papelzinho com os rabiscos assim bem pertinho do outro, e a Lucimar nos explicou que a criança, quando ela faz esses rabiscos bem pertinho assim, como ela fez em linha contínua, aquilo ali quer dizer muita coisa. Que a criança de 3 anos, quando faz isso, significa que ela estava escrevendo ela estava dizendo muita coisa para o Papa, né? Na carta. Então, a Beatriz escreveu em inglês uma pequena correspondência, dizendo que uma criança, no encontro da Renovação Carismática Católica, que era minha filha, de uma família que participa da Renovação Carismática, que nós somos do movimento há muito tempo, presidente, aquelas coisas assim, e explicou, e a Lúcia tinha uma fotinho da Mariana na carteira, e a Nick colocou junto com a cartinha uma foto bem pequenininha da Mariana, aquela 3x4, sabe? E colocou. Gente, eles foram lá, cercaram o secretário, né? E pediram para ele entregar para o Papa. E ele disse assim, a semana que vem, eu tenho uma conversa, eu me reúno periodicamente com ele, e eu vou entregar a carta. Bom, eles estavam fazendo o curso, certo? Pois qual foi a surpresa nossa? Eles voltaram do curso, o Márcio, a Lúcia, e alguns dias depois, quase quando eles chegaram, alguns dias depois, a Lúcia chega lá em casa com uma carta. E de quem? Do Papa. Respondendo a carta da Mariana. Nessa carta o Papa dava uma bênção especial para a nossa família, para o nosso movimento, a qual participávamos. O Papa, sabe o que mais me tocou foi assim, que ele disse, irmãos, que aquela carta da Mariana alegrou o seu coração. E aquilo tocou profundamente a nossa família, que aquilo trouxe alegria para ele. E o que ele fez, como gratidão, mandou uma foto dele também para Mariana. E nós estamos lá com a carta, coisa mais... Não é aquelas cartas padrão, sabe? Que todo mundo prontinha. Não, uma carta onde ele responde e ele diz que aquelas linhazinhas de uma criança de 3 anos alegraram o coração do Papa. E foi muito bonito, nós fizemos uma oração lá em casa. No final da oração, a Mariana disse assim para nós... Nós contamos, ela ficou muito feliz com a carta, ela entendeu que o Papa respondeu para ela, 3 aninhos, e ela disse assim para nós, convida, no final da coisa, convida ele para vir jantar amanhã aqui em casa com a gente. Eu não fiz o convite, não sei qual seria a resposta, né?
Loiva, vem cá, Loiva. A gente discerniu o seguinte, o Fernando me ajudou a discernir de duas coisas. A gente discerniu, primeiro isso que a Heidi disse. As crianças, irmãos. E eu acho que agora eu entendo melhor por que ela escreveu aquela carta. Porque eu não sou de contar muitos testemunhos assim no sentido de... não é meu jeito, mas... Toda vez que eu dou esse testemunho, a reação de vocês é essa. O coração da gente se alegra também, porque... Gente, as crianças evangelizam mais que a gente. Se eu fosse presidente, eu não teria ousadia. Como presidente, não tenho ousadia de mandar carta para o Papa. E quando eu mando uma carta para ele para pedir a bênção para os nossos eventos, às vezes demora 3 meses para retornar e a gente fica perto do encontro. Será que ele vai responder ou será que não vai? E a carta chegou lá em casa em menos de 3 semanas de volta. Entende? O Papa gostou da carta de um bebê, de uma criança. E o Fernando me dizia, Marcos, a Mariana também estava escrevendo ali o quanto esse movimento ama, porque foi do coração do evento da renovação, que é o Congresso Nacional, com uma criança de 3 anos, que conhece o Papa. Com 3 aninhos ela já sabe quem é o Papa, ama o Papa, e dava uma resposta de uma criança. O Salmo 8 diz o quê? Da boca dos pequeninos brota um louvor, que deixa os sábios, assim, ele desconcerta os sábios. E eu estava me comportando, na realidade, como um sábio, né? E aquela criança desconcerta a gente. Os filhos da gente nos desconcertam com a sabedoria e com a capacidade de evangelizar. De certa forma, todos nós precisamos ser evangelizados até o Papa. Alegrou seu coração. A boa nova, o evangelho é boa nova. Aquela boa nova alegrou seu coração, alegra o coração de muitos que estão nos nossos grupos de oração. E ali era o coração da renovação gritando ao Papa, ali através da boca de um pequenino. E outra coisa que eu aprendi é isso, os pequeninos fazem coisas muito maiores que nós, muito, muito maior. Amém? Louvor e glória ao Senhor. A Loiva vai falar pela promoção humana no lugar da Marisete, que não pôde estar conosco aqui, e ela tem algo a nos dizer também da importância desse ministério, com bastante atenção, irmãos. Obrigada. Então, boa tarde, meu nome é Loiva, eu faço parte da equipe nacional do Ministério de Promoção Humana. Estou aqui substituindo a Marisete, como o Marcos já tinha explicado anteriormente. Então, assim, não vou tomar muito tempo de vocês, mas realmente divulgar e motivar a todo o grupo de oração, coordenadores diocesanos, coordenadores de grupo de oração, né, que tenha no seu grupo o Ministério de Promoção Humana. O objetivo desse ministério é acolher, pastorear os membros do grupo de oração, motivando-os à participação e ao compromisso com a mudança pessoal e comunitária, por meio do exercício da caridade social, com reflexos na sociedade. Ou seja, a promoção humana é aquela que vem e cuida de todo o irmão que vem ao grupo de oração, e também dos seus servos. Cuidar destas pessoas com amor, evangelizando, acompanhando, escutando, encaminhando essas pessoas. Muitas vezes as pessoas somem do grupo de oração e a gente não soube nem da história da vida dessa pessoa. Deixamos de escutar, deixamos de acompanhar, de fazer o encaminhamento. E nós somos convocados, sim, a cuidar o integral de todo ser humano que o Senhor nos confiou. Então é isso. O grande chamado para nós, a grande meta, é que todo grupo de oração tenha um ministério de promoção humana. Tá bom? Os nossos objetivos é coletar dados pessoais dos membros participantes do grupo de oração para propiciar o pastoreio. Ou seja, o cadastro, né, gente? O nome, o endereço, a data de nascimento, aonde mora, um pouco, algum relato da sua história de vida, para a gente poder acompanhar essas pessoas, né? Que tenha pessoas ali preparadas. Então, o Ministério também, ele quer capacitar essas pessoas para o Ministério de Promoção Humana. Como fazer esse cadastro, como abordar essas pessoas, como acompanhar essas pessoas, certo? Então, as pessoas também devem ser capacitadas para o exercício desse ministério. E o Ministério de Promoção Humana tem, né, todo esse material para capacitar essas pessoas. Encaminhar os membros participantes aos respectivos ministérios conforme suas necessidades espirituais. Conversávamos na reunião, né, a integralidade que deve haver entre os ministérios. A cura encaminhar para a promoção humana. A promoção humana encaminhar para o Ministério de Cura, de intercessão.
Você pega lá vários pedidos, de repente 50% dos pedidos de grupo de oração são pedidos para emprego. E aí você, nesse grupo de oração, você tem empresários, você tem amigos que têm empresas. Por que não, então, levar essas pessoas que estão sem o emprego, apresentar o currículo a esses empresários que estão vindo no grupo de oração? E se a pessoa vem e está pedindo trabalho, não consegue trabalho, capacitar, então, encaminhar aonde tem cursos de capacitação para essas pessoas. Existem vários projetos sociais espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, através da política de assistência social. Né? Cursos de capacitação na área da informática, da administração, da metalurgia, do comércio, do artesanato. Encaminhar essas pessoas. Muitas vezes você não precisa criar isso no grupo de oração, mas encaminhar aonde essas pessoas podem ir e acompanhar, que ela vá fazer o curso, volte, permaneça no grupo de oração e depois sim encaminhar para o emprego, para ela prover o seu sustento. Então, também o Ministério de Promoção Humana está preocupado com isso. Por isso, essa integração entre os ministérios de intercessão, cura e libertação, né? De encaminhar essas pessoas e trabalhar juntos. Organizar visita aos membros ausentes, participantes e servos antigos que já pertenceram ao movimento e nunca mais apareceram. Com certeza, se eu perguntar aqui, todo mundo tem a história de um irmão que não vem mais ao grupo de oração. Pessoas que fizeram parte durante muito tempo do movimento e hoje não estão mais. Então, o Ministério de Promoção Humana também quer ir buscar esses nossos irmãos de volta para a renovação carismática católica, para o grupo de oração. Então, preparar esse ministério para buscar, visitar e trazer essas pessoas de volta. Sensibilizar os participantes do grupo da importância de vivenciarem a fé em suas lidas cotidianas. Quer dizer, o testemunho, lá no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua comunidade, aonde você estiver. Incentivar os participantes do grupo de oração a serem portadores da boa notícia na família, no trabalho, na escola, no lazer, em todos os lugares onde forem enviados. Fomentar os participantes do grupo de oração o exercício dos direitos e deveres do cidadão. Provocar a ação social com vistas à mudança de vida dos empobrecidos do segmento eclesial. Então, gente, nós temos um compromisso muito sério. E aqui com todas as classes sociais. Todas. Se você está inserido num grupo de classe média, alta, que não tem essas situações sociais de desemprego, né, de falta de alimentação na sua família, mas muitas vezes essa pessoa precisa de uma visita, precisa ser escutada, precisa ser convidada a ser inserida num projeto social. Entenderam? A Beatriz dava um testemunho do grupo de oração, onde ela convida as pessoas a trazerem as cestas básicas, e aí o pessoal do Ministério de Promoção Humana já vê as pessoas que estão necessitando da cesta básica, encaminham essa cesta básica e começam a acompanhar essas pessoas. São inúmeros exemplos do exercício da promoção humana, né, do amor concreto, fraterno no grupo de oração hoje. Muitas obras sociais espalhadas no Brasil inteiro hoje vieram dos grupos de oração. Né? Então, vocês mesmos podem estar citando isso. Quantas obras sociais, quantos projetos sociais hoje existem que nasceram lá no grupo de oração? A partir dessa ajuda, da cesta básica, a partir de simplesmente encaminhar alguém para um grupo, para um trabalho. E hoje, grandes ONGs, grandes projetos sociais estão sendo encaminhados, inclusive assessorados, né, pelas prefeituras, pelo Estado, porque são projetos de confiabilidade. Então, assim, nós temos este compromisso também. Nós acolhemos, nós escutamos, nós evangelizamos essas pessoas, nós encaminhamos essas pessoas, nós acompanhamos, né, a sua emancipação, a sua autoestima, a sua libertação. Então, nós convocamos, nós convidamos, nós mobilizamos a você a ter um ministério de promoção humana no seu grupo de oração. Essa é a nossa grande meta. E também de abrir grupos de oração aonde não tiver, na periferia, no interior,
Também isso é promoção humana. Abrir grupos de oração. Eu trouxe também um amigo para dar um testemunho. Pois B. 2 minutinhos. Pai Jesus. Meu nome é Beto, moro na cidade de Mococa. Eu sempre coordenei grupo de oração na zona rural. E os últimos 4 anos eu coordenei grupo de oração na faculdade. E matava umas aulas na terça-feira para provar cientificamente. Eu tentei fazer um trabalho de conclusão de curso. A importância do pastoreio no grupo de oração. Peguei os dados, né? A gente fez um trabalho 4 meses no grupo de oração. A gente controlava a frequência dos participantes no dia do grupo. De início, a gente fazia as visitas no domingo, visitando participantes antigos, e depois do controle, aqueles que faltavam no grupo por um período, 3 ou 4 reuniões consecutivas. Fizemos o trabalho durante 4 meses, dobrou a quantidade de participantes no grupo. Então, a gente sente que esse é um meio eficaz para que, a partir de multiplicar os participantes, a gente multiplica o número de servos, o número de coordenadores, no caso, enchendo a igreja de participantes dos nossos grupos de orações. Amém. Obrigado, Beto. Então, vocês viram o testemunho que está multiplicando, né, o número de participantes no grupo de oração através do pastoreio. Eu acho que vocês devem estar pensando, nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer, né? Mas, na verdade, às vezes são ações simples, né? Como o Beto falou, a Loiva deu testemunho de pessoas que criam aquela, chama de bolsa de empregos, né? Aquele que precisa de emprego vai ali, fala o que precisa, quem pode, ou sabe alguém que pode dar o emprego, né? Às vezes são coisas simples que a gente pode fazer e que dão um resultado muito grande, né? No nosso grupo de oração a gente faz também uma coisa que eu acho que vocês fazem. As pessoas que estão desempregadas trazem a carteira de trabalho ali. E no final do grupo, todo o grupo se une em oração para orar. A gente ora com a carteira. E o grupo entra em intercessão por aquela pessoa. A resposta é quase que imediata. Tem muito testemunho de gente sendo empregada naquela mesma semana, né? Então, não vejam isso como um peso, mas como uma grande oportunidade que Deus está nos dando, né? Na alegria de servir, Deus vai suscitar no coração de vocês, assim, que vocês sejam criativos para promover todas as pessoas que estão no grupo de oração. Vamos ficar de pé? Vamos pegar. Olhem, gente, nós agradecemos a paciência de vocês de ficarem sentados aí, mas já vocês vão para o intervalo, que depois vai ser de 1 hora, né? Até a missa às 18 horas, às 17 a gente deve estar encerrando, e daí vocês podem lanchar, passear por aí. Nós temos só mais um momento com vocês, que é muito importante para a vida prática do coordenador. É uma ferramenta que nós queremos partilhar com vocês, que vai facilitar a vida do coordenador, a vida de vocês, o dia a dia da coordenação, tá? Então, eu diria assim, mais um presente que nós vamos apresentar para vocês. Então, vamos cantar uma música e depois o pessoal vai nos apresentar aqui essa ferramenta. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, faz-me forte e fiel, um servo teu. Uma vez mais, derrama sobre mim, derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Erguendo o teu braço, a tua voz. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua
Senhor, derrama sobre teu Espírito, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Podemos sentar? Agora é rápido, é para que vocês tomem conhecimento e depois nós vamos finalizar com um momento de oração. O Luciano, ele trabalha lá no escritório e ele é responsável por essa parte de construção de programas que nos possibilitem criar esses sistemas de cadastros. E nós temos uma ferramenta maravilhosa que está sendo desenvolvida, não só o cadastro do grupo, mas um sistema interno para a vida do movimento. Ou seja, os coordenadores diocesanos e em breve os coordenadores de grupo de oração vão poder entrar numa intranet. É intranet isso aí, né, Luciano? É extranet, é uma net nossa para a vida do movimento. Aí você entra ali e você pode baixar material, mandar e-mail, receber informações e cadastrar suas datas, calendário. Isso fica disponível para toda a diocese e para toda a renovação do Brasil. E o bonito é assim, ó, que você vai poder, através por exemplo, o departamento de comunicação vai chegar e vai ver que a sua diocese tem um evento significativo naquela data, já entra direto no site, fica circulando na notícia ali. Irmãos, vejam que é um tempo novo que nós precisamos, então, que você se adapte a esse tempo novo e tem alguém para lhe ajudar nisso. Mostra um pouquinho para nós, Luciano, como é que funciona aqui e fala. Não é fácil, porque aqui o sistema está numa tela pequena para todos verem, mas só para que vocês tenham uma ideia, tá ok? À noite, os coordenadores diocesanos, no jantar que tem para os coordenadores, nós vamos mostrar um pouquinho melhor. Então nós temos essa imagem, né? Nós vamos simular como um coordenador diocesano ele vai ter acesso ao gerenciamento da sua diocese, consequentemente também aos grupos de oração pertencentes à sua diocese. Então nós temos habilitado para esse tipo de usuário o SAD, que é o Sistema de Apoio às Dioceses. Nós podemos visualizar ao topo ali as funções habilitadas para esse perfil de usuário. Na lateral esquerda, no menu, nós temos um menu com as opções das funções que o coordenador diocesano pode desempenhar dentro do SAVIC. Então nós temos um acesso à agenda diocesana, como o Marcos já colocava. É possível você fazer um cadastro dos seus eventos diocesanos para que isso fique linkado, fique pertencente em toda a estrutura da renovação, como também o próprio portal. Nós temos também os coordenadores diocesanos. Eu cliquei agora sobre ali. Então ali mostra todo um histórico das coordenações diocesanas daquela diocese. Então todo mundo que foi coordenador diocesano fica habilitado já para o futuro da renovação. Então isso vai propiciar as dioceses sempre saber o seu histórico, de todos que ali estiveram ali, como também os novos que estão vindo e que se tornam habilitados para ter acesso ao gerenciamento da sua diocese. Uma outra opção que tem para os diocesanos é o coordenador diocesanos de ministérios, onde fica cadastrado todos os ministérios da diocese, e que isso dá um ganho de comunicação muito grande, especialmente para o Ministério Nacional, que ele pode ter uma conversa mais rápida, mais direta, entre o coordenador estadual e o diocesano de ministério.
Um exemplo, o coordenador de artes lá da diocese é cadastrado lá, às vezes essa comunicação até o nacional lá fica um pouquinho subestruturas, mas com uma ferramenta como essa, possibilita, gerencia uma forma mais rápida. Nós temos uma experiência dentro do escritório, principalmente com uma dificuldade que é como essa informação que chega até o escritório, ela é atualizada em seus segmentos. Quando assume uma nova coordenação nacional, do Ministério das Artes, como por exemplo, até que lá na diocese tenha trocado no Estado, isso fica muito lento. Então, com esse tipo de ferramenta, a pessoa, por ela ter um usuário habilitado, esse usuário está em cima, sobre a sua estrutura de diocese, Estado e Conselho Nacional, ela possibilita com isso que ele possa cadastrar esses novos membros e dando essa agilidade através das ferramentas. Voltando aqui, nós temos agora, finalizando, o escritório diocesano, onde reúne todos os dados do escritório. Como eu acabei de colocar também, isso facilita o envio de cartas, de correspondências, de materiais que estão mandando para o escritório diocesano e que dá essa rapidez nessa informação. Mais acima ali, no topo, nós temos o SAGU, que está um pouco... exatamente. Então, o SAGO, que é o Sistema de Apoio ao Grupo de Oração. Isso possibilita a diocese ter todo esse acesso aos dados do grupo de oração. O que isso vai fazer no futuro, muito próximo acontecer? Que o coordenador diocesano possa ativar, desativar um grupo de oração, que ele possa habilitar ele a fazer alterações pertencentes ao controle diocesano sobre aquele grupo de oração. Claro, quando o grupo de oração ele também terá um login, e com esse login também pode fazer essas alterações, mas a diocese também tem o controle sobre esse grupo de oração. Tem uma opção chamada ferramentas. Essa opção ferramentas, ela fica no menu esquerdo aqui, onde é possível ali, ao usuário, o perfil daquela conta, fazer a manutenção dos seus dados, saber uma estatística de acesso. Quantas vezes aquele usuário acessou o SAVIC lá, acessou a área da diocese, quantas vezes ele clicou em determinadas áreas, é possível ter um controle sobre isso, sobre a ferramenta. Não é uma forma assim de nós queremos repreender vocês, mas é uma forma de ter junto conosco, identificar áreas que não estejam tão claras, não estejam tão próximas. Em relação a isso também, nós temos uma outra opção, que é uma opção de um contato, A pessoa tem um formuláriozinho que ela clica ali e cai diretamente na nossa área de contato, onde a gente recebe as informações e pode identificar dificuldades que as pessoas vêm encontrando também. E por fim, eu acho que é o que mais chama atenção também, é essa parte de ferramentas que nós vamos disponibilizar. Por exemplo, você ter todos os seus e-mails ali, quando clicar, vai direto para todos os seus coordenadores diocesanos de ministérios. Ou então, você mandar um e-mail para todos os coordenadores de grupo de oração. Tudo de uma forma automatizada. A gente vem daquela cultura lá, das ferramentas de e-mail, aquela cultura lá dos Outlooks, da vida lá, tem que ficar atualizando, trocando de dados. Então, no momento que os dados são colocados diretamente no SAVIC, você tem ferramentas que podem enviar e-mails, enviar anexos, etiquetas de endereçamento para poder mandar carta para as pessoas. Enfim, é uma série de ferramentas que vem compor um avanço, vem compor uma facilidade para que as dioceses possam administrar os seus grupos de oração e também a sua vida diocesana. Existem várias coisas que vão sendo agregadas, mas isso a gente vai colocando com o tempo também, para que isso possa, de uma forma rápida, porque precisamos, mas com calma, modulada, por módulos, com o tempo, tendo esses cadastros, tendo essas informações ali disponibilizadas. Eu agradeço e retorno para o Marcos aqui. O Luciano, então, ele trabalha nessa área dentro do escritório, eles estão desenvolvendo um sistema que para alguns pode ser uma coisa do outro mundo, mas no dia a dia faz parte da vida da renovação e a maioria das pessoas hoje acessa esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema. Você não fica assustado, você não vai ter que fazer um curso de informática para descobrir isso daqui, mas vai ter gente na sua diocese, especialmente o coordenador diocesano, que vai implantar, tá? E já temos mais de 3.400 grupos cadastrados. É uma realidade e está nos ajudando muito. Para vocês terem uma ideia, esse encontro, em outros eventos, o Márcio dizia assim para nós fazíamos um encontro como esse, dava um trabalho danado lá no escritório. Hoje ele é todo informatizado
e o encontro acontece e ele se realiza como se nós não estivéssemos organizando um encontro. Porque é tudo via internet. Você se cadastra via internet, já está no sistema, ou já gera até um crachá para vocês com o nome. Tudo prontinho, por isso que facilita a vida do movimento, podemos fazer outras coisas. Bem, mas estamos implantando agora e vamos precisar de alguns anos e queremos começar já com vocês. Pois não? Onde altera o cadastro? Então, essa é uma dúvida que vem surgindo muito. Como altero o dado do meu grupo de oração? A gente vai estar disponibilizando dentro dessa ideia do SAGO, Sistema de Apoio ao Grupo de Oração, você poder alterar esses dados. Lembrando que, se você acessar www.rccbrasil.org.br/grupo de oração, tem uma opção chamada assim, alterar dados. Com esse alterar dados, você entra com o seu login, CPF e senha ali e consegue alterar os dados. É que a gente vive duas fases, né? Nós tínhamos que dar uma cara de cadastro para grupo de oração de uma forma direta, como está acontecendo, mas normalizada. O que eu quero dizer com isso? Sem ter que precisar de cadastrar novamente, sem precisar ter que cadastrar 2 vezes a mesma coisa. Se vocês vêm acompanhando, você coloca hoje o CPF e vai lá na nossa base única lá, traz todos os dados, a pessoa praticamente com um clique apenas, ela só confirma a sua inscrição, ela só confirma o seu cadastro. Foi coisas que nós fomos investindo em tecnologia, investindo em sistemas de banco de dados para que pudesse propiciar uma maior agilidade. E no grupo de oração isso vai se estendendo até chegar a essas situações. Então, respondendo a essa pergunta, sistema de eventos, né? Agora uma outra realidade, Marcos, eventos. Nós, lá em 2007, nós tínhamos que formar um banco de dados para renovação. Nós tínhamos muito em papel. Se gastava muito tempo com digitação e, principalmente, borrava a digitação. Então, naquele momento, nós tínhamos que fazer um dado normalizado, com essas estruturas regradas para e-mail, regradas para CPF. Qual é a nossa decisão a partir de agora? Os próximos eventos, nós vamos fazer uma ficha de inscrição totalmente simplificada, para que esses problemas, tipo de duplicação, de não poder utilizar o e-mail 2 vezes, não aconteçam. Porque em evento a gente entende aquela situação. A pessoa vai lá, se cadastra, né, diz de onde ela é, confirma a sua inscrição e finaliza o processo. Oi? O Savic? Tem. O Savic? Não, se ela quer fazer só uma inscrição no congresso. Hoje precisa de e-mail obrigatório. Hoje. Então, como o Marcos mesmo colocou hoje, agora aqui, nesse momento, as inscrições, ela precisa ter esse dado regrado. Nós vamos agora, com um passo agora, facilitar as inscrições para isso. No caso do SAVIC, é uma outra situação, né? O SAVIC é a vida carismática, é a estrutura da diocese, do grupo de oração, a estrutura do Estado. Por isso que os dados têm que ser preenchidos o mais correto possível para que possa chegar a carta, possa chegar o e-mail para a pessoa certa, conforme se cadastrou. Eu pensei que era só o CPF obrigatório, tem o e-mail obrigatório também, na cadastro? Ah, mas isso nós vamos mudar então, já dizendo que está mudando. Eu também reclamaria, porque nem todos os membros de uma caravana têm e-mail, né? Então, o Luciano já percebeu que tem uma falha, ele constata essa falha e isso aí vamos melhorar, tá bem? Isso. Ótima pergunta. Eu vou falar mais alto aqui o que a irmã colocou. Em relação ao perfil de acesso, como acessar, como é delegado esse acesso, né? Essa é a pergunta. Então, o coordenador estadual, e aqui a gente vê alguns estão aqui conosco aqui, eles têm aquele trabalho diário de cadastrar quem? Os coordenadores diocesanos. Habilitar esse acesso aos coordenadores diocesanos. Com esse acesso habilitado, a pessoa tem acesso ao nível de diocese lá. Consequentemente, quando a pessoa se cadastra no grupo de oração lá, o coordenador lá, ele já cria esse vínculo para o acesso ao SAGO, ao grupo de oração. Então, isso aí é dado dentro da nossa estrutura, da nossa hierarquia da renovação. Ficou claro? Ok, irmãos. De SAVIC por hoje está bom, porque à noite nós temos para os diocesanos a explicação de alguns detalhes mais. Tá bem? No jantar, vocês enquanto estão jantando, a gente vai explicando o SAVIC. Eu queria apresentar uma pessoa para vocês, e depois oramos e concluímos esse momento. Vem cá, André, cá um pouquinho. O André, nosso irmão,
ele hoje está presidindo a Fraternidade das Comunidades aqui no Brasil. Ele vem nos visitar, passar essa tarde conosco, até o momento da Santa Missa. E ele está substituindo uma pessoa, o Monsenhor Jonas Abib, nessa função. E eu vou pedir para que ele se apresente um pouquinho para nós, diga o que é a fraternidade. E assim a gente possa entender um pouquinho mais a presença do André aqui, que é com grande alegria que te recebemos. Tá bem, meu irmão? Obrigado. Boa tarde a todos. Conforme Marcos disse, meu nome é André. Eu sou da comunidade Pantocrator de Campinas, mas eu estou aqui em nome da Fraternidade das Novas Comunidades do Brasil. Nós temos uma diretoria executiva na Fraternidade, que houve também uma eleição, e eu fui eleito na ocasião vice-presidente, e o Monsenhor Jonas era ou é o presidente da Fraternidade. E devido a todos os encargos do Monsenhor Jonas, eu fui eleito numa função de gerenciar a Fraternidade. Porém, fomos surpreendidos com a situação de saúde do Monsenhor, e eu tive que assumir a presidência da Fraternidade. Então, hoje eu sou o presidente em exercício da Fraternidade. É uma presidência indesejável, né? Porque assumir o Monsenhor Jonas, que nós entendemos que é um pai das comunidades do Brasil. Mas eu assumi esta função em espírito de serviço e estamos rezando para a recuperação do Monsenhor Jonas. Mas eu devo exercer essa função até o final deste mandato. Eu quero explicar para vocês a Fraternidade das Novas Comunidades. É um organismo de comunhão de comunidades, que surgiu há um pouco mais de 10 anos, dentre as comunidades mais antigas do Brasil, se reuniram para fazer comunhão, para partilha. E daí surgiu a fraternidade. A fraternidade, e isso é muito importante entender, ela não é um órgão de representatividade das comunidades novas. Então a fraternidade não responde por nenhuma comunidade nova do Brasil. Cada comunidade nova responde ao seu bispo, na sua diocese, tem seu governo próprio. A fraternidade não tem nenhum gerenciamento sobre nenhuma comunidade. É apenas uma realidade de comunhão de comunidades. E que tem também, se esforça, vamos dizer assim, para a orientação, para a formação das comunidades que surgem no Brasil. Nós fazemos congressos que acontecem de 2 em 2 anos. O ano que vem acontecerá em Fortaleza, será sediada pela comunidade Face de Cristo. E nós temos as nossas atividades de retiro, de partilha, de formação. E a fraternidade tem um objetivo de comunhão com a renovação carismática. Nós entendemos que, inclusive, as comunidades, para ser membro da fraternidade, um dos critérios é que esta comunidade viva a espiritualidade do novo Pentecostes, a espiritualidade da renovação carismática. Para a fraternidade do Brasil, este é um critério. Portanto, todas as comunidades da fraternidade vivem esta espiritualidade e surgiram da renovação carismática. E então entendemos que é muito importante a comunhão e a unidade das comunidades com a renovação, com o governo da renovação carismática. E é por isso que, como fraternidade, eu estou aqui, porque há um esforço de unidade entre a fraternidade, entre a diretoria da fraternidade e o Conselho Nacional da Renovação e a Renovação Carismática. Eu estou aqui visitando, estando com vocês, com o Conselho, para expressar essa unidade, para que nós possamos sempre caminhar juntos e entender as novidades do Espírito para estas realidades no Brasil e no mundo. Eu quero mencionar também, talvez seja interessante vocês saberem, que a fraternidade do Brasil, ela se liga a uma fraternidade católica, Catholic Fraternity, que é uma fraternidade internacional de comunidades. O presidente aqui é o representante da língua portuguesa lá,
E esta fraternidade internacional, por sua vez, é ligada diretamente ao Pontifício Conselho para os Leigos, e de tal maneira que tem uma ligação eclesial muito forte. E então eu quero agradecer a acolhida de vocês, de maneira especial a acolhida do Marcos, neste momento, aqui no Congresso, neste encontro, e dizer que o nosso espírito, o nosso esforço, o nosso ânimo é de serviço, de unidade, de colaboração. Deus abençoe vocês. O André fez todo um esforço para estar aqui, ele está num retiro, num encontro, saiu de lá, andou de carro para essas estradas mais de 5 horas só para chegar aqui, ficar a tarde conosco e volta para o seu retiro. Então, André, obrigado por todo o esforço, onde a gente com isso mostra realmente esse desejo de comunhão, de ajuda recíproca. E ele é membro, convidado do Conselho Nacional, o nosso estatuto reza isso, que o representante da fraternidade é membro, convidado do Conselho Nacional, faz parte do Conselho Nacional. Vamos orar um pouco para nós irmos para o intervalo e depois a Santa Missa. Beatriz, vem cá. Eu te convido a colocar a mão no teu coração e nós vamos encerrando esse momento com esta canção, permitindo que o Espírito Santo fecunde todos os projetos inspirados por Deus para o Conselho Nacional da Renovação e que nós possamos sair daqui, irmãos, com o nosso coração ardendo, como diz a palavra, por tudo aquilo que Deus tem nos falado ao coração. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta tarde. Te pedir, Senhor, que Tu abençoe cada irmão e irmã que aqui permaneceu, que se colocou numa condição de escutar, para aprender, para se renovar. Que o Teu Espírito agora, Senhor, diante de tantas informações, diante de tantas coisas que entrou em nossos ouvidos e corações, nos ajude a guardar tudo isso, para colocarmos em prática e levarmos ao nosso povo. Eu quero Te louvar por cada vida, pela dedicação de cada coordenador, cada coordenadora aqui presente, pelas vezes, Senhor, que eles têm dado o seu tempo, eles têm dado, Senhor, suas vidas para Ti, por causa do Teu povo. Obrigado, Senhor, pelo esforço em chegarem até aqui, pelo esforço em estarem aqui. Eu Te louvo, Senhor, por cada uma dessas vidas. E eu quero Te pedir uma bênção especial para cada um que aqui está. Quero Te pedir, Senhor, assim, que cada irmão, cada irmã, que se revigore nessa tarde, que se reanime, e que mesmo, Senhor, ainda um pouco cansado com a viagem, com as graças que recebemos no dia de hoje, nos preparando para esta Santa Eucaristia, nós possamos ainda perceber que Tu tens coisas grandes para cada um que aqui está. Eu Te louvo, ó Pai, pela Tua vida, meu irmão, pela Tua vida, minha irmã. Que Deus te retribua. E agora eu quero te dizer assim, peça algo a Deus. E eu sei que Deus estará atento. Alguma coisa especial que te tocou nessa tarde, que você se sente até incapacitado, mas que você tem desejo de fazer e que nos últimos tempos não consegue ou não tem, em serviço do povo de Deus. Vamos pedir uma graça especial para esta necessidade específica sua. Pensa no que é mais específico nesse momento na tua coordenação. Ó Pai, Pai do céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este é um filho, uma filha tua, amado, amada, que te apresenta agora uma necessidade específica. Eu quero te pedir uma graça. Concede a este irmão, a esta irmã, que possa agora, com as tuas bênçãos, com as tuas graças especiais, resolver isso, resolver essa situação, aprender a fazer e solucionar
o que ela apresenta diante de ti. E eu creio, irmão, que Deus está abrindo portas agora para você diante dessa necessidade. E Ele está fazendo isso porque você está aqui, porque você resolveu ficar, se esforçou. Louve a Deus, agradeça a Deus, porque Ele há de conceder uma graça especial na tua vida nessa tarde. Entre tantas, uma especial. Pode agradecer, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos rezar uma Ave Maria. Dê a mão para o irmão que está do lado. E nessa Ave Maria, pedir a bênção da mãe, a bênção da Nossa Senhora Aparecida. Pedir que ela nos acompanhe nessa trajetória hoje, especialmente também amanhã. Eu convido vocês, amanhã à tarde temos que estar aqui, tá? Vai ampliar sua visão em relação aos projetos futuros. Que Maria nos dê força, ânimo, nos cubra com o seu manto de mãe, que nos cuide de nós, dos nossos grupos de oração, cuide de nossas casas, de nossos filhos, nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós retornamos às 18 horas para a missa. E só avisando que as caixas das intenções da missa já estão aqui debaixo do palco, se vocês quiserem colocar os pedidos. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Apressai-vos em assumir vossos postos.